Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele. Glória ao nome que está acima de todo nome, que é o nome bendito e glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito amor. E como o Senhor Jesus nos ama. Quanta inspiração nessa mensagem musical. O piano quase falando. Deus cada dia possa nos conceder o privilégio de adorá-lo, reconhecendo o seu grande amor para conosco. E que diremos, pois, a estas coisas? A pandemia do coronavírus, a criminalidade, a violência doméstica, a corrupção. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Quem vai nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Pois eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem a altura, nem a profundidade e nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é uma das mais belas páginas do Novo Testamento. Romanos, capítulo 8, versículo 31 ao 39. Paulo estava muito inspirado ao compor este hino. E é chamado o hino da vitória. E esta passagem bíblica, ela é tão inspirativa. E eu já li tanto e preguei várias vezes nessa passagem, que o Senhor me inspirou para louvá-lo. Além de um cântico que existe, né? Há um cântico muito lindo que existe, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Mas o Senhor falou comigo para que eu louvasse assim: eu sou mais que vencedor, Jesus Cristo me amou. Eu sou mais que vencedor, sou amado do Senhor. Mais que vencedor, mais que vencedor eu sou, mais que vencedor, por aquele que me amou. Eu sei que cada dia em Jesus posso confiar. Entro na batalha para triunfar. Só a primeira parte desse cântico inspirativo, geralmente eu canto com o violão,
Deus falou ao meu coração e disse: olha, diante de tudo que está diante de você, você não é apenas um vencedor. Você é mais que vencedor. Porque Jesus Cristo, Ele é o maior de todos os vencedores. Não existe nenhum vencedor na história humana maior do que Jesus. E é interessante que Paulo diz: e nele, nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Que sempre tenhamos isso em mente, irmãos. Então, Paulo, ele diz: que diremos, pois, né? Diante dessas coisas. E por quê? Então, diante de tudo isso e muito mais que a gente possa imaginar ou que venha a surgir diante de nós, por que somos mais que vencedores? Porque Deus é por nós. Está tão claro aqui. É porque Deus é por nós, irmãos. Jiré, o Deus da provisão, é por nós. Né? Jeová Shalom, Ele é a nossa paz, Ele é por nós. Tsequenu Yavé é a nossa justiça. El Elion, outro igual não há. E vai por aí naquela música de Kleber Lucas, né? Tantas afirmações que ele faz acerca deste Deus que é por nós, em qualquer situação, seja qual for a circunstância, Ele é por nós, Ele está ao nosso lado, Ele caminha conosco. Eu pastoreei 17 anos a Igreja Batista em Buquim, e o Senhor colocou diante de nós o desafio de construir um templo ao seu nome ali. É um templo quase do tamanho desse aqui, né? É um templo enorme, lindo, coisa linda, muito lindo aquele templo. Porque o antigo, 46 anos já, de adobo, certamente ia cair na nossa cabeça. Quando descobriram o telhado, ele já estava, aquelas linhas, né, enormes, já comprometidas. E mesmo assim, alguém descontente, por conta de tudo quanto estava sendo já trabalhado, planejado para aquela obra, então, na nossa famosa sessão regular, né, que muitas vezes a gente chama até de culto, né, culto administrativo. Então, alguém se levanta e, porque não queria a demolição daquele templo, e então só não me chamou de bonito. E, na verdade, eu não sou bonito, né? Mas só não me chamou de bonito ali. Foi terrível aquilo. Mas eu me moderei. O Senhor me fortaleceu. Não é porque Ele é por nós. Se Deus é por nós, né? Então alguém pode se levantar, mas não vai prevalecer contra você, porque Deus é por nós. E aquela pessoa, ela se retirou, e o Senhor nos fortaleceu, e na semana seguinte, aquele templo antigo, ele foi demolido. Sabe o que é um acidente? Um pequeno acidente
Não houve na demolição daquele templo. Só não foi aproveitado o adobo, porque o restante foi aproveitado. É uma história longa que não é o meu propósito entrar nos detalhes. Aquele templo foi demolido. E o novo templo foi erguido. Mas, quando a rocha, eu uso a expressão bíblica, quando a rocha estava descalvada, aí como sofremos? Quero ver agora. Mas muitos não sabiam que quando eu guardava a Kombi lá no fundo da casa pastoral e voltava, entrava na rocha descalvada ali, à noite, para orar ao Senhor. E quando foi feita a terraplanagem, por causa do terreno, que era alto, precisou de terraplanagem, aí o santuário lá, ele desce, né? Desce bem mais do que esse, e ficou um canal aqui assim, de canto a canto, né? Aí à noite, quando eu guardava a Kombi, eu entrava no Val do Jaboque, né? Ali. Eu entrava no Val do Jaboque para lutar com Deus, meus irmãos. Porque Ele é por nós. Ele é por nós. Ah, vamos construir uma piscina aí agora, né? Deus é por nós. Mas finalmente se assustaram quando 7 metros de pé direito foi fincado ali. Porque o templo é alto, né? 7 metros. Foi colocado, aquelas colunas enormes foram ali colocadas. E o Senhor nos fortaleceu, meus irmãos. Porque Ele é por nós. Então, o que diremos? Vamos lamentar? Vamos nos desesperar? Não. Vamos descer ao Val do Jaboque e saber que Deus está conosco. O Senhor, nós lemos no início do culto, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Está escrito lá, e é interessante, repetido, versos 7 e 11, no Salmo 46. Então, o Senhor dos exércitos está conosco. E não importa que o inferno se levante contra nós, o Senhor está conosco. Espere em outro momento louvar o Senhor com este canto inspirativo. Na pandemia, o Senhor me deu uma mensagem, uma mensagem musical dentro do Salmo, assim como me deu nesse capítulo, no capítulo 8, verso 31 a 39. Ele também nos deu no Salmo 46. Uma mensagem de fé e esperança nesse tempo de pandemia, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É refúgio e fortaleza, socorro nas tribulações. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, que os montes se projetem para o meio dos mares. Nada temeremos, protegidos na cidade do nosso Deus. O Senhor está conosco, meus irmãos. Se Deus é por nós, então, quem será contra nós? Estejamos certos desta verdade, irmãos. Deus é por nós. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Não tema, povozinho de Jacó, bichinho, né? O Senhor lá em Isaías, ele fala isso, irmãos. Não tema. Por mais insignificantes que as pessoas nos achem, não temamos. Não temamos. Porque Deus é por nós. Eu desejava muito que o hino 454 fosse cantado aqui no culto, mas ele não está aqui no programa. Hino 454, um dos hinos mais inspirativos e fortalecedores para as nossas vidas. Temos por lutas passado, não temos? Umas temíveis e cruéis,
mas o Senhor tem livrado dela seus servos fiéis. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos-á poder real, Deus nos guardará. Defender-nos-á, livrará do mal. Então vamos louvar, vamos exaltar, vamos glorificar este Deus que é por nós. Deus é por nós, meus irmãos. E esse Deus maravilhoso, conforme o apóstolo Paulo nos fala nesta carta, na carta aos Romanos, né? É interessante que Deus é por nós, e Ele sendo por nós, é Ele quem nos justifica, é Ele quem nos declara livres de toda a condenação. Levante-se o acusador das nossas almas, mas Ele já provou o quanto nos ama. E provou com a presença, com a vinda gloriosa do seu Filho bendito Jesus Cristo a este mundo. Porque Ele não poupou nem ao seu Filho. O Emanuel, o Deus conosco, Jesus aqui entre nós, era o próprio Deus entre nós, para nos assistir, para nos amparar, nos proteger. Então, Ele não poupou nem o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, para riscar a cédula, toda a acusação, todo o processo injusto e cruel que o inimigo colocou sobre as nossas costas. O seu sangue derramado no Calvário purificou totalmente. E agora não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação, meus irmãos, diz a palavra do Senhor. Mas Paulo também nos diz que ele faz esta interrogação: quem é que vai nos separar do amor de Cristo? Você pode até imaginar aí uma série de coisas que porventura você poderia admitir: não, essa realmente não tem jeito, com essa eu não estou me sentindo amado pelo Senhor. E até o inimigo muitas vezes coloca isso: não, rapaz, Deus não te ama, né? Deus não te ama. Você é quem faz o seu Deus. Quem está acompanhando o Gênesis ouviu Satanás falando isso para Semíramis, né? Você é quem faz o seu Deus, Deus não te ama. Não, você não é amado do Senhor. Mas Paulo dizia àqueles irmãos sofredores lá da cidade de Roma: quem é que vai nos separar do amor de Cristo? A tribulação? Que vem a tribulação. Angústia? Porque sim, nós enfrentamos, somos seres humanos, enfrentamos tribulações, angústias, perseguições. E como eu já fui perseguido, não? Como já fui perseguido na minha vida, não? Mas não importa. Tantas coisas que podem surgir. Então, fome. Sim, porque tem crente que passa fome. Essa história de dizer: não, existem pessoas que já passaram necessidade mesmo. Mas o Senhor supriu. Porque a Bíblia diz que nunca viu o justo desamparado, né? Nem a sua descendência mendigar o pão, mas há momentos em que falta mesmo, sem hipocrisia. Mas com a presença do Jiré, a gente se fortalece e dá a volta por cima. Perigo, espada, né? Então a gente vive em um mundo muito perigoso.
É terrível. Quantas pessoas, nos acidentes de trânsito, as imprudências do trânsito, não é o meu objetivo agora estar aqui falando de percentual, de que morreu tanto aqui, tanto aqui, eu não uso essa. Mas é a grande verdade que o trânsito mata muito. A criminalidade, a bala perdida, tanta coisa. Mas o apóstolo Paulo, ele diz, o perigo ou a espada não vai nos separar. Mesmo morrendo, eu me lembro, faz muitos anos eu guardei um recorte de um grupo de pastores que morreram, sofreram um acidente de trânsito lá no Espírito Santo, e eles não tiveram como retirá-lo das ferragens a tempo, eles morreram ali glorificando a Deus. O sangue jorrando e eles glorificando até silenciar nos braços de Jesus Cristo. Que a morte não vai nos separar do amor de Deus. E Paulo, no final do texto, ele volta a dizer, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados e potestades, as forças terrenas e as forças espirituais, potestades, principados e potestades, as forças terrenas e aquelas que agem no mundo espiritual, não vão nos separar do amor de Deus, meus irmãos. Porque Deus já provou que nos ama, Romanos 5:8, está lá. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Então, isso aí fecha tudo. Então Paulo diz, estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem a altura, nem a profundidade, e nenhuma outra criatura vai nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nos faz lembrar aquela música, nada me separa deste amor, nada vai tirar Jesus de mim, todo sofrimento acabou, caminhando eu vou com Jesus até o fim, Então, que música linda, mensagem, Mensagem também musical para os nossos corações. Então, meus irmãos, nada vai nos separar do amor de Deus. Guardemos cada dia esta verdade. Por mais que nos sintamos carentes em determinados momentos das nossas vidas, Deus continua nos amando. Mas eu quero fechar com a última expressão importante desse texto, que é justamente o versículo 37. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Somos mais que vencedores. Eu não sei se você já ouviu essa expressão. Veni, vidi, vici. É difícil, assim, Eu não falo latim, apenas ouvi bem. Mas é, vim, vi e venci. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu vi alguém usando essa expressão. Não explicaram bem o porquê dela. Vim, vi e venci. Isso nos faz lembrar Caio Júlio César, imperador romano, que depois de ter vencido uma grande batalha contra o rei do Ponto, Fanaces, ele voltou vitorioso. E em um pavilhão estava escrito, pavilhão conduzido por um general, vim, vi e venci. Jesus veio aqui. Então, toda a Bíblia tem um relato, não vou entrar nos detalhes, mas há todo o relato referente, desde Gênesis 3,15, Então, ele veio, houve toda uma preparação. Ele veio enviado por Deus para nos salvar. Ele viu o estado miserável em que a humanidade se encontrava. Esteve lado a lado com o ser humano, operando maravilhas, curando, ressuscitando os mortos.
Ele viu tudo e agiu. Que às vezes existem determinadas pessoas que vê, mas não age. Jesus não, ele veio, ele viu o que estava acontecendo, ele operou poderosamente e venceu. Como? Ele entregou a sua vida lá na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Uma das palavras da cruz: está consumado. Ele consumou a obra redentora do ser humano que havia se afastado de Deus por causa do pecado. Então, ele venceu, e em vencendo, também fez de cada um de nós, homens e mulheres, mais que vencedores. E assim a gente também pode usar a expressão: vim, vi e venci. E que isso seja uma verdade em nossas vidas. Diante de todas as circunstâncias, nós sim somos mais que vencedores, porque ser apenas vencedor é muito pouco, né? Mas ser mais que vencedor, aí sim, diante de todos os desafios que temos diante de nós, diante de todas as injustiças que porventura surjam diante de nós, certamente que seremos mais que vencedores. Se cada dia entendermos que o Senhor nos ama. Todos podem nos abandonar, podem virar as costas para nós, mas Deus jamais irá nos abandonar. Ele vai continuar sempre demonstrando o seu amor para conosco. Então, não temamos as circunstâncias desse tempo, porque Deus é por nós. O inimigo, seja principado ou potestade, ele pode até nos acusar, se levantar, tentar, mas não vai conseguir. Porque se Deus até agora não condenou ninguém, não é o inimigo ou um inimigo qualquer que vai nos condenar. Então, nada vai nos separar do seu amor. E nós somos, irmãos, mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor, que nos ama, derramou o seu sangue na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. E que o cântico da vitória, o mais que vencedor, esteja sempre pulsando nos nossos corações, e que assim seja, para a honra e para a glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.